Mas é um prazer enorme estar aqui. Já estive aqui uma vez, foi uma conversa agradabilíssima. Que bom. Tão agradável que depois no podcast que eu e o Valfrido tocamos, o Igor foi acho, terceiro ou quarto entrevistado. Foi por aí. Né? E foi um papo maravilhoso também. Foi muito bom aqui, foi muito bom lá. E a gente se entende bem. Ah, Enfim, obrigado por vir aí, cara. não. Gosto de te ouvir pra caramba na rádio. Acho que o motivo principal é que tu defende muito bem as tuas ideias, mesmo as que eu não concordo. Sabe? Que é o segredo. Que um bom ponto de vista dele é bastante válido, me põe pra pensar. Claro. E aí eu acho que isso daí é uma das coisas mais legais que tem numa democracia, que é o que tu mais defende na tua vida, que é a possibilidade da gente discordar com classe. Exato, e atenção, e a diferença do que muita gente pensa, eu adoro aprender com quem pensa coisas diferentes do que eu penso. Mas não acho que tu vai aprender nada comigo hoje, não. Não. Primeiro, sim, sempre. Aprendi a fazer podcast, por exemplo. Eu acho que vocês, o formato vocês não inventaram, mas você sabe que vocês inauguraram um troço que deu muito certo, né? Mas só para ficar, então, já para botar um pouco de pimenta, né? Por exemplo, eu e o Alexandre de Moraes não concordamos sobre o momento da execução da pena. Eu sou favorável à execução de uma pena, seja de prisão ou qualquer outra, só depois do trânsito em julgado, isto é, quando não há mais recurso. O Alexandre é favorável à execução da pena depois da condenação em segunda instância. E eu já escrevi contra essa posição dele, já escrevi textos ácidos a respeito, né? Eu defendi muito a indicação dele quando era ministro do Temer para o Supremo, e eu lembro que uma vez eu fiquei tão irritado com uma posição dele, eu disse, me arrependi de ter apoiado. Aquelas coisas de Reinaldo Azevedo, obrigado. Né? Aquelas coisas, né? Saúde. Me arrependi de ter apoiado e tal. Então, agora, eu reconheço solidez em determinados argumentos, e isso é muito bom. Né? O que eu não gosto é da pura e simples depredação. Do debate. Tu inclusive, os caras te batem de tudo quanto é lado, né? Porque assim, no fim, tu acaba ficando como... Eu vejo que os caras mais à direita, eles ficam... Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Eles ficam bastante putos contigo. Eu lembro que eu já vi várias vezes os caras falando, pô, mas como é que pode? O Reinaldo, o cara que inventou o termo petralha, é o cara que tá defendendo o Lula agora, o tempo inteiro. Bom, e aí tu fica numa posição de, porra, como é que eu me mantenho coerente com o que eu acredito e tudo mais, entrando nessa de, pô, tô me colocando numa posição de defender uma turma que, por um bom tempo da minha vida, eu ataquei, ou que eu critiquei e tudo mais. É uma posição ingrata. Não, a melhor posição é essa, em muitos sentidos. Deixa eu dizer por quê. Porque poderia ser o cruzamento mal sucedido da vaca com jumento, né? Você cruza a vaca com jumento e fala, o híbrido vai dar leite e vai puxar carroça. Se for bem sucedido. E se for mal sucedido, nem dá leite nem puxa carroça. Tem gente que entrou nessa. E hoje nem puxa leite, nem dá leite, nem puxa carroça. No meu caso, não. Meu público, felizmente, você sabe disso, é gigantesco. Eu vou muito bem no YouTube, eu vou muito bem na televisão, no rádio, né? E se deve a uma coerência que pode causar certo estranhamento em alguns, então vamos lá. Você nunca me viu e nem nunca ninguém me viu, e pode procurar nas redes, abraçada a Bolsonaro e aquilo que ele representa. Eu sou... De tudo que se pode falar a meu respeito, o que eu sou, essencialmente, eu sou um antifascista. Tá. Eu sou um democrata radical. E, portanto, isso aconteceu ainda na Jovem Pan. O Bolsonaro uma vez me elogiou na Câmara, e eu disse na Jovem Pan, ainda nos Pingos dos Is que eu fazia, eu disse, rejeito o elogio, o senhor não entende nada do que eu falo. E eu abomino tudo aquilo que o senhor representa e pensa. E os petistas me odiavam. Veja, eu poderia fazer um H, não fiz. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu tenho um norte que é o Estado de Direito Democrático.
Qual é a lei que temos? Nós temos uma Constituição democrática, nós temos um arcabouço legal. Tendo a Constituição e o arcabouço legal, aí eu topo discutir tudo, como hoje discuti a questão do Léo Lins. Se quiser, eu entro bonito, porque os meus colegas que estão escrevendo contra a juíza não leram a sentença. Tem um erro lá de número de lei. Por que que eu sei? Porque tu leu a sentença. Porque eu li a sentença. Sabe quantos leram na imprensa? Desculpe, ninguém, só eu. Porque se tivesse lido, não estava fazendo certas críticas. Porque sequer, ou nem sequer, que é o correto, nem sequer, né, apontaram as leis a que apelou a juíza para dar a sentença. Tanto ela deu a sentença dentro da lei que a Caroline Detoni, uma reacionária de quatro costados, está agora querendo mudar a lei antirracista justamente para privilegiar Léo Lins e tal, tirar a piada. Depois a gente pode entrar nesse negócio. Então, meu negócio é o Estado de Direito. Quando foi aquilo que muita gente acha inflexão no meu pensamento, ou sei lá o quê, se deu, é histórico, quando sai a sentença do Sérgio Moro contra o Lula. Eu fui ler, como eu sempre faço. Né? E as provas não estavam lá. E até hoje ele nunca disse em quais páginas as provas estão. Um colega nosso de podcast, né? Quando eu vim aqui outra vez, eu diria um colega seu. Um colega nosso de podcast, que, aliás, transmitido por uma Jovem Pan do interior aí. Né? Visivelmente fez uma pergunta que era crítica a mim, contrária a mim, porque ele estava lá descendo cacete em mim, ele, o Dallagnol e não sei o quê. E aí o rapaz falou assim, agora eu vou dar um olé no Reinaldo Azevedo. Aí ele disse, o Reinaldo Azevedo sempre fala que o senhor não diz em quais páginas estão as provas contra o Lula. Por favor, então agora o senhor diga para ele quais páginas. E ele disse? Não! Que ele... Aí começou, porque, veja bem, o Reinaldo começou a me xingar e não disse. Aí o cara ficou decepcionadíssimo, falou, mas então, o senhor não sabe a página? Que coisa. Né? Então, eu fui lá ali, o Reinaldo virou petista. Vieram com esse negócio. Não virei petista, não sou petista. Até hoje os petistas sabem muito bem disso. Né? Agora, no campo democrático, o Bolsonaro como referência de combate à esquerda não me serve. E a gente tem alguma direita democrática que... Eis a questão. Você sabe que eu escrevi um texto, se você procurar no UOL, faz uma semana, pouco mais. E estou no rádio todo dia. Eu dizia, cadê a direita democrática? Cadê a direita democrática? Cadê a direita não golpista? Bolsonaro, inequivocamente, tentou dar um golpe de Estado. Ainda hoje ele fez lá o negócio do PL Mulher, ele tem um discurso que é essencialmente golpista. Cadê a direita não golpista? Se você me perguntar, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ele é bolsonarista? Não, bolsonarista ele não é, mas eu quero saber o seguinte, ele vai discursar contra o Bolsonaro? Ele vai falar o Bolsonaro não me serve? Acho muito difícil, porque a mesma coisa a gente poderia falar do... quando eu penso assim num cara à direita que teria chance de disputar uma eleição com um Lula, e que seja de direita e tudo mais, e que seja menos... que não seja o Bolsonaro, que seja um cara mais que eu, sei lá... Eu diria o Tarcísio. Mas o Tarcísio não é um cara que falaria contra o Bolsonaro em momento nenhum, mas pelo sabe contrário. por quê? Porque, assim, eu tive uma conversa longa com o Tarcísio uma vez, uma conversa... Só não foi tete a tete porque tinha uma terceira pessoa. Conversa descontraída, coisas que jornalistas fazem com fontes, né? Ele disse que ia me chamar de novo, não chamou. Talvez não tenha gostado muito da primeira. Mas foi muito civilizado, muito civilizado. Acontece que o Tarcísio, essencialmente, é um bolsonarista. Nos valores, da militarização das escolas, a política de segurança pública, a defesa, agora, descabida da anistia para aqueles que fizeram o que fizeram, lá no 8 de janeiro, né? Negar que o Bolsonaro tenha tentado dar um golpe quando... as evidências estão dadas, a menos que o ex-comandante da aeronáutica
seja um palhaço, houve o diálogo, né? E eu lembro literalmente dele, né? Ele perguntou para o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa: isso que vocês estão propondo supõe a não assunção do eleito, nem falou o nome do Lula, do eleito em 1º de janeiro? O Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, general, que tinha sido comandante do Exército, diz sim. Ele disse, eu falei não, levantei e fui embora. O Freire Gomes tentou, num primeiro momento, edulcorar a realidade. Ele, não, é que, vejam, eram instrumentos da Constituição. E, com efeito, Estado de sítio tem na Constituição, Estado de defesa tem na Constituição, GLO, Operações de Garantia da Lei e da Ordem, há na Constituição. Para quê? Para quando você perde a eleição? Não. Não. Não é. Porque tem uma situação de distúrbio muito grave em determinado lugar. Se for uma coisa mais localizada, Estado de defesa. Se for uma coisa generalizada, ameaçando as instituições, etc., Estado de sítio. Que tem de passar por todos os controles do Congresso, evidentemente.